Sabe aquela dor nas costas? Pois é, a dor lombar é talvez uma das experiências mais humanas que existem. É uma coisa que acompanha a gente desde que, a gente aprendeu a andar sobre duas pernas. É quase um rito de passagem, né? E olha só esse número, 80%. O que isso quer dizer? Que 8 em cada 10 pessoas vão ter um episódio significativo de dor lombar em algum momento da vida. É um número impressionante. Para ter uma ideia, é a segunda razão mais comum pela qual as pessoas vão ao médico. Só perde mesmo para o resfriado. E aqui está o ponto central da nossa conversa. Se é uma coisa tão, mas tão comum, por que será que a gente entende ela tão mal? Muitas vezes o que a gente pensa sobre dor nas costas está cheio de mitos, de ideias erradas. Então, o que a gente vai fazer aqui é justamente isso: separar o mito da realidade e ver o que a ciência de verdade tem a nos dizer. Para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva, entender o tamanho do problema. Porque a dor lombar, olha, não é só um incômodo pessoal, não. É uma questão de saúde pública global. Os dados são impressionantes. Dá uma olhada nesse gráfico. Em 1990, a gente está falando de quase 387 milhões de pessoas no mundo com dor lombar. Agora pula para 2021 e esse número sobe para quase 629 milhões. É um salto gigantesco. E por que isso aconteceu? Basicamente porque a população mundial cresceu e, claro, porque estamos vivendo mais. E tem um detalhe aqui que chama muito a atenção: a diferença entre homens e mulheres. Em 2021, por exemplo, o número de novos casos em mulheres foi quase o dobro do que nos homens. E essa disparidade fica ainda maior depois da menopausa, provavelmente por conta das mudanças hormonais e da perda de densidade óssea, que podem acelerar o desgaste dos discos da coluna. Ok, a gente já viu que o problema é enorme. Mas afinal, o que é essa dor? O que as nossas costas estão tentando dizer? Para entender isso, a gente precisa meio que decodificar o sinal que o corpo está mandando. E é aí que a ciência da dor entra. A primeira forma de classificar a dor é bem simples, pelo tempo que ela dura. A gente tem a dor aguda, aquela que dura menos de 3 semanas. Geralmente ela melhora sozinha, sabe? Depois vem a fase subaguda, que vai de 3 semanas a 3 meses. Esse período é super importante. É a janela para evitar que a dor vire crônica. E por fim, a dor crônica, que é aquela que passa dos 3 meses. E aqui o jogo muda, porque muitas vezes essa dor se desconecta da lesão original e vira um problema por si só. Mas não é só o tempo que importa. A dor pode ter sabores diferentes, digamos assim. Tem a dor nociceptiva, que é o alarme clássico do corpo avisando de um dano no tecido, tipo uma distensão muscular. Tem a dor neuropática, que é quando o problema é no próprio nervo, como numa hérnia de disco. E tem a terceira, a nociplástica. E essa é a chave para a gente entender a dor crônica. Então, o que é essa tal de dor nociplástica? Pensa assim. É como se o sistema de alarme do seu corpo ficasse desregulado, super sensível. Sabe aquele alarme de carro que dispara só com vento? É mais ou menos isso. O sistema nervoso central fica tão alerta que o volume da dor aumenta e coisas que não deveriam doer passam a doer. Essa é a base de muitos casos de dor lombar crônica, aquela que os médicos chamam de inespecífica. Certo. O cenário é complexo. Dor que dura, dor que muda de tipo. Então, como é que um profissional de saúde consegue navegar nisso tudo? Bom, eles usam um tipo de sistema de triagem para separar o que é simples do que pode ser mais sério. Então, a primeira pergunta que se faz é: como a gente identifica um perigo real? A tarefa principal, logo de cara, é procurar por sinais de alerta. E para isso, existe um sistema muito conhecido, o sistema de bandeiras, ou flags, que ajuda a mapear os riscos. As mais importantes são as bandeiras vermelhas. Elas são os sinais de alerta máximo. A gente está falando de coisas como histórico de câncer, febre sem explicação, um trauma muito forte ou algo bem específico como perda de sensibilidade na região genital. Qualquer um desses sinais pode indicar algo grave, como um tumor ou uma infecção, e aí a investigação médica tem que ser imediata. Isso nos leva a um ponto muito, muito importante. Muita gente acha que uma ressonância magnética vai apontar o vilão, a causa da dor. Mas a ciência hoje mostra algo curioso. Alterações como degeneração de disco são super comuns em pessoas que não sentem dor nenhuma. É como se fossem rugas por dentro, sabe? São muitas vezes só sinais normais do envelhecimento da nossa coluna. Mas a boa notícia é que essas bandeiras vermelhas são raras. A grande maioria dos casos de dor nas costas não tem a ver com uma doença grave. Então, se não há bandeiras vermelhas, o foco da investigação muda. A pergunta passa a ser: por que essa dor não vai embora? Por que ela se torna incapacitante? E para responder isso, olhamos para outras bandeiras.
E aí entram as bandeiras amarelas. E veja que interessante, elas não têm a ver com a estrutura da coluna, com o osso ou o disco. Elas são sobre fatores psicológicos e sociais, coisas como a crença de que a dor é perigosa, o medo de se mover, a tendência de pensar sempre no pior. Esses são os verdadeiros sinais de que uma dor aguda tem grandes chances de virar um problema crônico. E é aqui que a gente chega no grande pulo do gato, no momento ahá do entendimento moderno da dor lombar. A dor crônica, gente, raramente é um problema só da parte física. É um problema que envolve como o nosso cérebro interpreta os sinais, no que a gente acredita sobre a dor e em como a gente se comporta por causa dela. É uma conexão complexa. Existe um modelo que explica isso de forma perfeita. É o chamado ciclo de medo e evitação. Ele mostra, passo a passo, como uma pessoa pode ficar presa numa armadilha de dor e incapacidade. Vamos desmontar esse ciclo para entender melhor. Tudo começa, claro, com uma experiência de dor. Mas o passo crucial não é a dor em si, e sim como a pessoa a interpreta. Se ela pensa, pronto, minha coluna está se desfazendo, nunca mais vou ser o mesmo, esse tipo de pensamento, de enxergar a dor como uma catástrofe, é o primeiro elo da corrente. E esse pensamento catastrófico alimenta uma coisa muito poderosa: o medo intenso de se mover. A pessoa começa a achar que qualquer movimento vai causar mais lesão, vai aumentar a dor. Esse medo paralisante tem até nome: cinesiofobia. E a consequência do medo é óbvia, né? A gente evita aquilo que nos dá medo. Então a pessoa para de fazer as atividades que gostava, se protege demais, fica de repouso, o comportamento muda completamente para um estado de inatividade. E aqui está a grande ironia desse ciclo. A inatividade causa um descondicionamento físico. Os músculos que deveriam proteger a coluna ficam fracos e as articulações mais rígidas. O corpo fica mais frágil. E um corpo mais frágil sente mais dor com menos esforço. E quando a dor volta, ela confirma aquele pensamento catastrófico lá do começo. E o ciclo se fecha, se reforçando a cada volta. Então, como se quebra esse ciclo vicioso? Bom, exige uma mudança total de abordagem. A recuperação deixa de ser sobre consertar uma parte do corpo e passa a ser sobre cuidar da pessoa como um todo, entender os fatores biológicos, psicológicos e sociais. Essa frase resume perfeitamente a visão moderna. O sucesso não está em ficar caçando uma causa numa ressonância. Está em promover estratégias que fazem a pessoa voltar a funcionar, a se mover sem medo. É sobre educar, explicar o que é a dor e, basicamente, ajudar o sistema nervoso a abaixar o volume daquele alarme que ficou disparado. E no final, fica essa reflexão. E se o caminho para uma coluna saudável não for sobre consertar uma peça, como se fosse um carro, e se for sobre entender a pessoa? Entender que a dor é uma experiência complexa, que nasce não só nos nossos tecidos, mas também nos nossos pensamentos, nos nossos medos e no nosso lugar no mundo.